uma pessoa que tenha filhos para pensar um bocadinho o que é que os filhos pensam deles. Quem quer começar? Eu acho que os meus filhos sentem que têm um pai que ainda é um puto, emocionalmente, porque eu estagnei na altura em que comecei a usar drogas, e que infelizmente até hoje têm sido mais os momentos em que sou motivo de angústia do que um pilar. Ou seja, os meus filhos já tiveram alguns rasgos de memória durante a vida em que eu estive presente, mas a minha vida, a realidade é que nestes últimos anos tem sido entrada e saída de centros de tratamento, e portanto, em vez de ser um pai carinhoso que transmite segurança e que faz parte da solução, tem sido muitas vezes um problema e um motivo de angústia. Ou seja, os meus filhos, principalmente os mais velhos, hoje em dia não criam muita expectativa, porque já o criaram no passado, eu voltarei a recair e acabaram comigo. Francisco das Flores, se estivesse no lugar do seu filho ou da sua filha, o que é que pensaria do pai? Eu sabia que o pai... Em vez de fazermos esta descrição assim, muito o pai intelectual, não é? Intelectual, se estivesse no lugar da sua filha, do seu filho, aí sentada, e lhe pedissem, fala-me do teu pai. O que é que é responsável, o pai é irresponsável, imaturo, egoísta, só pensa no seu próprio prazer, que nunca na vida fui um pai presente, sou muito imaturo. Eu, desculpa, se é coisa eu falo. Está no telefone. Mas diga. Não, é que a minha filha mandou-me uma carta e eu só ia ler dois bocadinhos aqui. Estou muito contente que você está a fazer um esforço para se recuperar. Sabe que desde os 12 anos peço a Deus por si. Lembro-me de estar no quarto pequenino, pedir a Deus que você deixasse de ver e que fosse como antes. Era o meu maior sonho e agora está a se realizar. Quantos anos foram envolvidos? 15. Eu achei bem. Muito bem, está bem? Quem é que quer dar assim mais um? Eu também tenho dois filhos, uma rapariga e um rapaz, e a minha filha tem 18 anos e foi uma das pessoas, foi a pessoa mais importante para eu vir para a RAN, para entrar na recuperação. Portanto, ela é muito assertiva, muito mais do que a mãe. E as palavras que me veio à cabeça relativamente àquilo que ela sente de mim é, portanto, imaturidade, responsabilidade, pena, ter um pai como tem, não é? Mas ao mesmo tempo também, digamos, confiança. Portanto, na altura a minha família sentia-se impotente, e eu era impotente, portanto, perante a minha doença, e agora a minha filha aqui há, sei lá, um mês, telefonou-me a perguntar de quando é que eu saía, que me queria ver. Portanto, e esse doutor tem um filho com 8 anos, cujo julgamento, alguns dias, já levaram a isso aí, e já começo a achar que o meu filho põe questões um bocado maduras demais para a idade dele. Como por exemplo, Pedro. Perguntar porque é que o pai está no centro de tratamento, o que é que o pai faz no centro de tratamento, que se lembra do pai dele. E eu começo a me sentir muito preocupado, porque eu tenho 8 anos, só a 19 de abril, e isso traz uma raiva para mim, nunca ter sido um pai presente, e ele ter a noção disso. Estar outro homem no lugar do pai a tomar conta dele, me dá uma impotência muito grande. Procuro remediar isso, e procuro evitar isso. Quero que o meu filho tenha um pai, que eu no lugar do meu filho diria que o meu pai era um fraco. Eu tenho tido um pai presente, apesar do feito dele, mas tenho tido um pai presente. Um pai que hoje em dia é um pai desesperado, mas sempre tido um pai presente. É isso que eu
Advogados, senhores. Tenho um episódio muito real e muito marcante. O Manuel, na altura que eu vim para tratamento, o meu filho tinha 6 anos, 5, ainda tinha 5, depois fez 6. E como eu o levava pelo cais de uso, a primeira vez que eu fui de dispensa terapêutica, fui passear com ele e estávamos a atravessar uma passadeira, nunca mais me esqueço, de mão dada. E ele disse-me: "Oh mãe, eu gosto mais de ti assim." É uma força tremenda, não é? Pronto, já também tenho um filho com 14 anos e nesta fase da minha vida eu por vezes ele também começa a ver algumas mudanças em mim e na minha vida. Como estou a viver com os meus pais, noutra cidade, mas também há momentos que eu sinto que o meu filho tem muitas dúvidas em relação a mim. Porque o meu filho, desde que nasceu, eu sempre usei, passou por muitas coisas do meu uso e por momentos ou por fases, agora que estou em recuperação, sinto que o meu filho ainda tem muitas dúvidas e que não confia totalmente no pai. Mas que começa a ver. Que dúvidas é que estavam na cabeça dele? Coloque-se aí só um bocadinho no lugar dele. Exato, é isso. No lugar dele, eu tento fazer esse trabalho e colocar-me no lugar dele. Eu acho que ele pensa que tem que ser com o tempo. Que tem que ser o tempo para ele começar a confiar em mim e realmente ver uma mudança em mim consistente. Porque eu já fiz um tratamento e também fiz-lhe promessas, coisa que não fiz agora, e as coisas descambaram. Por isso, acho que o meu filho neste momento olha para mim, para o pai. Ele também tem lá outra pessoa em casa, que é o pai, e que ainda não está seguro do pai. Isso mexe um bocado comigo também. Há uma coisa que eu estou a pensar, que é falar com ele e falar da minha realidade, porque ele também tem-me feito algumas perguntas. E é uma conversa que eu vou ter que ter com ele. Quando tiver que acontecer, não sei se isso me vai ajudar. E se vai ajudar a esclarecer muitas dúvidas que tenho na cabeça dele, porque tem. Mas alguém quer... Eu também tenho um filho com 16 anos. E o que é que acha que ele pensa de si? Hoje pensa positivo. Também tenho dado provas disso, tenho feito tudo por tudo. Porque eu perdi a confiança no meu filho, quando entrei aqui não falava com ele há 2 anos. O meu filho sentia vergonha de eu ir buscá-lo à escola, por causa dos meus consumos. Não? E no momento chave, certos momentos que eu devia acompanhá-lo, não acompanhava, arranjava-me 1001 desculpa. Não? E hoje eu entrei aqui por ele e hoje estou por mim. Mas entrei mais por ele, porque mesmo na escola ele estava a falhar e hoje as notas subiram. Vejo um filho tranquilo e é um motivo de orgulho para eu continuar. Não? Alguém quer falar? Eu tenho um filho de 11 anos e eu muitas vezes, quando estava aqui no meu internamento, eu punha-me ou tentava-me pôr nos sapatos dele, e a pergunta que ele veio-me cá ver uma vez, nunca me falou sobre nada, e eu acho que uma das perguntas que ele com certeza gostaria de me fazer, ou faz ele próprio, é porque é que o meu pai não me diz o que é que se passa, o que é que se passou. Não é? E eu também estou um bocado como o Jorge, não sei muito bem aquilo que hei de fazer, de lhe esclarecer essa dúvida que eu acho que ele tem. Não é? Porque é que ninguém, isto ele a pensar, porque é que ninguém me diz nada? Não é? Isso é uma das coisas, pondo-me nos sapatos dele, eu acho que ele questiona ele próprio relativamente a isso.
E o que é que ele achará do pai? Ele deve achar que o pai, a partir de uma certa altura, deixou de estar presente, não é? Ele acha que o pai não está bem. Ele sabe que o pai, durante um período largo de tempo, não esteve nada bem, não é? Porque me viu num registro e depois passou-me a ver num registro completamente diferente, não é? Agora também acredito que ele tenha, pelo menos tem demonstrado, não é? Um grande carinho e um grande afeto pelo pai, não é? Eu tenho sentido isso. Eu tenho uma filha de 14 anos e é motivo de eu estar aqui por causa dela. Ela me via beber e ela falava, pai, para com isso. E pronto, eu sinto que ela tem essa tristeza. E o que é que ela pensa de si? Na sua ideia? Não sei dizer, doutor. Não sei qual o registro que ela tem de mim. Acho que ela quer me ver recuperado. É capaz de me arranjar alguma coisa para escrever aqui no vou escrever grandes coisas. Vai ali subir o marcador. Eu ia vos falar só sobre duas ou três coisitas. Muito obrigado. Não. Duas ou três coisitas para nos ajudar a refletir sobre esta questão, que é o nosso desenvolvimento. Enquanto que, como vos disse aqui há tempos, enquanto que os animais vêm programados com sistemas ecológicos, ou seja, sistemas harmoniosos, ou seja, têm esquemas de sobrevivência, esquemas de sexualidade, ou seja, têm relações quando têm cio, não têm relações não, matam outros quando são predadores, outros são... ou seja, há aqui uma harmonia, ou seja, está tudo programadinho e tudo funciona. Se o homem não interferir, tudo funciona lindamente. Ou seja, estão programados para isto. O homem não nasce com esses programas, não tem esses programas, por uma razão muito simples. Porque tem consciência de si. Cada um de nós tem consciência de si próprio. E depois não tem só consciência de si próprio, tem consciência de si, do outro e do mundo. Tem consciência de si, dos outros e do mundo. E esta circunstância leva a que o homem, ao ter consciência de si, ao ter consciência das suas necessidades, ao ter consciência do seu desejo, muitas vezes a interação com os outros é feita a partir dessa consciência de si próprio. E depois do mundo, tem um conjunto de recursos que os saberes que o próprio homem foi adquirindo ao longo do tempo, não é, lhe permitem utilizar esses recursos de uma maneira pouco harmoniosa. Vejamos o que é que está a passar com milhentas coisas, nomeadamente com recursos hídricos, com recursos dos derivados do petróleo, não é? Quer dizer, do carvão, não é? Estamos a fazer um desequilíbrio na natureza, com os buracos do ozónio, uma data de coisas. Ou seja, e nós vamos pagar as favinhas todas, não é? Vamos pagar as favinhas todas. Aliás, já estamos a pagar. Bom, nós temos essa consciência e portanto, leva-nos a ter, não temos estes mecanismos certinhos de harmonia, não é? Ou seja, vamos viver em desarmonia. Arranjamos às vezes alguma harmonia, mas voltamos a desarmonizar e por aí fora. Ou seja, temos uma vida muito mais complexa, porque também somos pessoas muito mais complexas. Bom,
O nosso desenvolvimento baseia-se fundamentalmente nestas duas coisas essenciais, que é a separação e perda. Separação e perda. Ou seja, quando a criança começa a ter consciência de si, começa a olhar para a mãozinha, não é? Começa a ver que a mão vai fazer parte de si própria. E já vos disse aqui em tempos que só consegue fazer isso aos 3 anos. Quando a criança consegue fazer um círculo. Ou seja, consegue, de facto, conter toda a informação dentro dela. Isto acontece aos 3 anos. Até aos 3 anos fez a grande estrutura, as grandes vigas e os pilares estão feitos aos 3 anos. Portanto, já estão a ver a grande importância da relação dos pais com esta criança até aos 3 anos. É absolutamente essencial. Esta relação dos pais com a criança até aos 3 anos é essencial. É aqui que a criança tem a sua identidade. Ou seja, a sua identidade está feita aqui, aos 3 anos. Como na construção civil, a partir das obras de pedreiro, vêm as artes, não é? Vêm os trolhas, vêm os eletricistas e tal. Mas os grandes pilares na construção civil costuma ser mais cedo. 2 anos depois estão feitas as obras de pedreiro. De modo geral. Às vezes demora menos tempo, mais um bocadinho, menos um bocadinho. Mas nós só aos 3 anos já que temos feitas as obras de pedreiro. Portanto, os pilares fundamentais estão feitos aqui. Portanto, já estão a ver a importância que tem a presença ou a ausência dos pais. E, curiosamente, quando a criança está aqui por esta idade, não é? Começa a ter a noção de separação. Quem tem filhos aconteceu provavelmente esta cena caricata que é estarmos a sair de casa, já estamos a arrancar e a dada altura faltou o ursinho ou aquela fralda ranhosa, todas aqui, e temos que parar, voltar para trás e buscar. O que é isso? Esse tal objeto chama-se objeto transitivo. A criança só dorme, só descansa, apazigua-se quando está nervosa, acontece qualquer coisa, não? Fica mais sossegada quando encontra aquele boneco de preferência, ou aquele pano, aquela fralda, ou aquele cobertorzinho, não é? Ou seja, esse objeto transitivo. O que é esse? Esse objeto transitivo, do modo geral, é fofinho. Representa a mãe. Esta ligação. Ou seja, a criança é capaz de lá dormir no seu quartinho, sim senhor, tudo muito bem, mas precisa deste bocadinho da mãe. Aliás, antes mesmo, por exemplo, se tivermos um bebê na cama dos pais, mesmo antes dos 3 anos. Pusemos a criança, o bebê, no meio da cama, não demora muito que a criança rebole para o lado de onde estava deitada a mãe. Por causa do cheiro. Vai à procura da mãe. Quer dizer, então, o mundo entra-nos através dos nossos órgãos dos sentidos. Da vista, do ouvido, do cheiro, do tato e do gosto. Ou seja, de facto, vamos procurar a segurança. E, portanto, vamos construindo a nossa identidade à custa de quê? Da maneira como nos comportamos, da maneira como o pai e a mãe se comportam, da maneira como o pai e a mãe agem, das atitudes que o pai e a mãe têm. Ora bem, quando não estão, há alguém que vai desempenhar esse papel. Às vezes são os avós, às vezes são os pais adotivos, outra vez são um tio, outra vez uma tia, enfim, ou seja, uma pessoa que é significativa, que está presente, é sobre o qual essa criança se vai identificar, se vai incorporar, não é? Vai incorporar comportamentos dentro dela, não é? Vai meter dentro de si. E isso vai ser determinante para a nossa vida. Bom,
E é por isso que aqui durante grupos terapêuticos vocês fazem a história da vossa vida. E a propósito da história da vossa vida, eu li-vos aqui uma frase muito bonita. Não sei se já li, mas se já li também não há problema nenhum. Repete-se porque é de facto muito bonito. A mais bela viagem não é aquela que nos apresenta novas vistas e panoramas, mas aquela que nos dá olhos para vermos nas mesmas coisas aquilo que nunca havíamos visto antes. É uma frase muito bonita, uma frase de Proust. Quer dizer, então, quando nós revemos a nossa vida, quando nós vamos lá atrás e verificamos onde metemos o pé na poça, tomamos consciência disso e depois alteramos, mudamos esse comportamento, isso é fundamental. Ou seja, vimos as mesmas coisas, não é? Porque há alguns de vós começam, mas para que é que me interessa o passado? E tal, não sei o quê, tal, há um bocadinho um rapaz que eu estive a ver, dizer, mas o que é que interessa uma relação que eu tive, não sei, já foi há 4 anos, parece que não interessa para nada. Não interessa para nada. A falta de respeito que você teve por essa pessoa não interessa nada. O modo como lidou com essa pessoa não interessa nada. Isto é carregar um botão e já está. A nossa intimidade, não é? Quer dizer, se então colocávamos as coisas também nesta proximidade relacional, não é? Se quiser eu vos falo aí um bocadinho disso, é muito complicado. Quer dizer, nós não temos intimidade com quem calha. A pessoa com quem nós vamos ter intimidade, física, sexual ou de outra ordem, ou mesmo falarmos das nossas coisitas da nossa vida, não é para andar aqui a badalar. Quer dizer, nós só falamos com aquela pessoa porque de facto aquela pessoa nos diz algo. Aquela pessoa chamou-nos a atenção, despertou-nos qualquer coisa de confiança, qualquer coisa de muito profundo. Isso é que nos levou a aproximar. Quer dizer, ao fim e ao cabo, temos histórias parecidas que nos levaram a aproximar daquela pessoa, que nos levaram a confidenciar uma data de coisas e que, efetivamente, pode culminar até na intimidade. Eu, assim, de repente, vieram logo à cabeça uma data de doentes que eu acompanho, não é? Estava-me a lembrar de uma doente que eu acompanho há uns 5 anos, pessoa fantástica, e que teve um determinado namorado com quem teve a sua primeira relação sexual, a sua primeira intimidade. Bom, depois as coisas não correram bem, separaram-se, mas separaram-se de uma maneira conflitual. Bom, ela já teve, entre outros namorados, etc. E provavelmente o cavalheiro terá tido também outros namorados, etc. Mas isto não ficou bem resolvido. Quer dizer, a pessoa, isso continua a fazer moça dentro de si própria. Porquê? Porque não está resolvido. Porque nós não temos intimidade com quem calha. Isso é que os animais que fazem, têm uma intimidade com quem calha, com outro animal qualquer, basta que esteja no período de si e já está. E aqui não há problemas éticos, morais ou outros. Não é? Faz parte, é preciso continuar a espécie, ponto final, parágrafo, já está. Ora, connosco não é assim. Quer dizer, nós não nos relacionamos sexualmente com outrem apenas por questões que se relacionam com a perpetuação da espécie. Não, nós nos relacionamos por amor, por afeto. Não é? Por acaso também podemos perpetuar a espécie por aí, mas vamos para aí dessa maneira. Bom, tocávamos logo aqui na perda, não é? Ou seja, o que determina de facto muito do nosso sofrimento é os sentimentos de perda. Portanto, ou seja,
e quando vos fiz lembrar os vossos filhos, é esta questão clara que esteve muito presente. Separação, ou seja, quando era preciso que lá estivesses, não estás, alguém teve que estar. E a perda, o sentimento de que eu não tenho esta pessoa, eu precisava desta pessoa e ela não estava. Separação. Ou seja, eles tiveram que construir, tiveram que englobar, interiorizar outras coisas. Outras coisas. E é assim em toda a nossa vida, aprendemos a lidar com a separação e com as perdas. Ou seja, à medida que nós vamos evoluindo no nosso bilhete de identidade, que vai tendo assim mais uns quilómetros, não é? Vamos verificando que perdemos um dente, ouvimos pior, vemos pior, a nossa força muscular já não é a que era, as nossas performances intelectuais já não são as que eram, ou seja, cá está, vamos perdendo coisas, não é? Vamos perdendo coisas. Perdendo. E curiosamente, qual é o desafio? O desafio é lidarmos com essas perdas. Ou seja, se perdemos os dentitos, se calhar vamos ter que comer mais devagar. Ou então, se os perdemos todos, então temos que pôr uma dentadura postiça, seja mais sofisticada ou menos sofisticada, que nos obriga a uma adaptação completamente diferente do processo mastigatório que tínhamos antes. Quer dizer, ou seja, obriga-nos a adaptar. Perdemos o emprego. Isto é um avalo telúrico, não é? E agora como é que vai ser, não é? Ou seja, obriga-nos a desafiar e a adaptar a circunstâncias que nem sequer tínhamos pensado. Eu não tinha pensado nesta circunstância. Ou seja, são perfeitos desafios que se nos colocam de uma maneira sistemática. Mas eu gostava, de facto, de enfatizar esta questão da separação e da perda em termos da construção identitária e das questões que se relacionam com os nossos filhos. Claro que não gosto muito de sublinhar ou de trazer ao de cima as coisas negativas. Não vale a pena. Vocês conhecem-nas provavelmente tão bem ou melhor do que eu. Ou seja, causamos, não é? Nós, os pais, causamos muitos problemas aos nossos filhos com os nossos comportamentos. Sejam eles mais disruptivos ou menos disruptivos, não é? Quer dizer, a pessoa andando a consumir cocaína, heroína, ou isto ou aquilo, ou não temos consumos nenhuns e temos também um comportamento lá em casa, uma certa rigidez, uma certa raiva e errar e fazer este comportamento e aquele e não estarmos em casa, não é? E tentarmos comprar os nossos filhos com brinquedos, não é? E às vezes até nem teve nada a ver com substâncias, não é? Ou seja, cada um de nós sente o quê? Culpa. Eu podia ter feito melhor e não fiz. Eu podia aqui e ali ter feito desta e daquela outra maneira e não fui capaz de fazer. Mas, se formos por esse caminho da culpa, ficamos perfeitamente atolados, não é? Quer dizer, está bem, e agora? Fui culpado disto tudo, e agora? E agora? De que me serve a culpa? Para ficar atolado lá? Não. A culpa deve servir, fundamentalmente, para nos desafiar. Para nos fazer melhor. Ou seja, se eu reconheço, cá está, ou seja, olhar agora as coisas não com outros olhos, não é? Ok, eu não fui por um caminho, fiz aqui isto e aquilo, aquilo outro tal, fiz um elenco, elenquei todas essas questões. Tudo bem. Mas isto, em vez de ficarmos e começar a olhar para o seu amigo que está ao seu lado,
para o seu familiar, o seu amigo, o seu filho, olhar para ele com olhos de ver, pá. Vejo que estás triste, pá. Isto preocupa-me. Epá, vejo que estás a precisar de alguma coisa. O que é que eu posso fazer, pá? Estou aqui para isso. Ou seja, começarmos a desprender das nossas coisas e começarmos, de facto, a olhar, a ouvir, a ver, a saborear, a cheirar o lado de fora. Começamos a entrar no bom caminho. A abrir bem esses olhos para olhar para fora e não para dentro. E aproveitava então este livrinho maravilhoso que estou a acabar de ler, mas tenho feito imensos apontamentos dele, de facto é maravilhoso, mas é assim um bocadinho rijo aqui além para é uma frasezinha pequenina, mas muito bonita, não é? Quando a gente procura, é como achar, é um não é? Mas eu quase sei a frase de cor, mas preferia lê-la porque realmente penso que dará mais ênfase. Qual é o livro, doutor? O livro chama-se Afetividade, Inteligência, Emoção na Educação, de Cláudio Saltini, edições DP/IA. É de lá. É de lá. É do fora que vem o que me alimenta. Vem o que me abraça, o que me penetra e o que me constrói, que me deforma e informa, me assusta e me alegra. É de forma. Ainda ontem estava com um doente numa outra comunidade onde presto apoio e era o problema fundamental. Eu, aliás, até lhe perguntei, diz-me coisas de fulano. E ele, não sei. Já lhe perguntaste? Quantos filhos tem? Em que trabalhava? Que problemas são os dele? O que é que consumia? Não sei. Porquê? Porque eu só estava interessado em si, nos seus sintomas. Eu dizia permanentemente, mas eu não sou capaz. Mas já experimentaste? Não. Ou seja, a pessoa fica fechada em si própria. Não vê que é do lado de fora que vêm as coisas. É do lado de fora que vem quem me sorri, quem me abraça, quem me alegra. E é nesse sentido, mais do que um bom discurso e com dotes de oratória. Anda cá, meu filho. Hoje então vou-te dizer como é que era a minha vida. Não. Pegar esse discurso, levantai a tampa da sanita, deita lá tudo, fechai a tampa, carregar no autocolismo, porque não serve para nada esse tipo de discurso. Entra a 10, sai a 500. Às vezes nem entra. Então o que é preciso fazer? Em vez de discursos, olha para o filho. Beija o teu filho ou a tua filha. Abraça o teu filho ou a tua filha. Lê coisas na atitude dela ou dele. Meu filho, vejo-te com ar preocupado. Meu filho, acho que estás aflito. Acho que estás cansado. Pá, posso-te ajudar em alguma coisa? Ou então, julgar até mesmo na antecipação. Ou seja, eu vejo que ele precisa disto ou daquilo, antes que ele abra a boca já está lá. Isto são sinais de amor. Isto também é válido para os vossos cônjuges. Para o marido e para a mulher.
não é preciso grandes discursos. Então vamos lá falar da nossa relação. Isto, pá, tu sabes, no dia 14 de abril de 1993, pá, tu estavas à tarde e não sei o quê, e depois disseste que não sei o quê. E depois tu fizeste. E depois veio a tua avó e disse, olha, a tua avó até tinha aquela saia às pintinhas e tal. Abram a tampa da sanita para o meu lado subterrâneo. Carregam o autocolismo. Olhem para o vosso par, para o vosso amigo ou amiga, e descubram coisas neles, em vez de andar sempre a olhar para dentro. Coitadinho do meu. Só faço as neiras. Eu não sei disto. Não é? Eu não sei disto, eu não sou capaz de sair disto. Antes a mesma coisa, passou-me em tratamento. Eu saio do tratamento, entro no tratamento. Tal, pai, não estou, pai. É só olhar para dentro. Porque a minha mulher não cumpre o meu desejo. Ela devia saber que eu tinha vontade de ir com ela para a cama e não foi. Pá, e não sei o que mais. Isto. Os outros têm que adivinhar tudo. Os nossos desejinhos todos. Todos, todinhos. Mas nós adivinhamos os outros. Olá, não, isso não. Tranquilos. Ela é que tem que saber. Ela é que tem que saber. Obrigada. Exatamente. Portanto, ou seja, olhar para fora. Olhar para fora. É de lá. É de fora que vem o que me alimenta, o que me sorri, o que me alegra, o que me abraça. É do lado de fora. Então é que está com os olhinhos bem abertos. E então amarmos os nossos filhos, ou os nossos cônjuges, ou os nossos amigos, ou os nossos pais, ou seja quem for, amarmos a nossa cidade, o sítio de onde vivemos, é ver o que é preciso fazer. Está o papel no chão, pá. Em vez de dizer o discurso, estes tipos nesta rua, pá, são todos não sei o quê, pá. Isto põe o papel na rua, pá, não fazem não sei o quê. Não era mais fácil ter apanhado papelinho e pôr na papeleira e já está. É gostamos todos de botar discurso, não é? E eu vou terminar aqui só para vos recordar outra vez. Aquilo que nos faz um enorme sofrimento é a separação, não é? Vejam o que vocês sofreram quando vieram para aqui, portanto, ficasteis separados das vossas famílias, do vosso trabalho. Isso causou-vos e causa-vos enorme sofrimento. Até quem está do lado de lá vos escreve, mas estou ansioso por estar contigo, gostava tanto de te ver, não é? Quer dizer, ou seja, a separação. E isto são meio duzeca de meses e tal. Faria os meses, o tempo que eu não estive lá, que eu não estava em casa, que eu não estava a olhar para a minha mulher, que eu não estava a olhar para os meus filhos. O tempo que eu não estava. É que se eu fizer o somatório são muito mais meses do que aqueles que eu tive aqui. Eu não estava lá. Porque eu quando ia na rua não ia a pensar nos meus filhos. Ia a pensar onde é que eu ia buscar o dinheirinho e onde é que eu ia buscar o produto. Como é que eu havia de armar a tramóia para não sei o quê. Ou seja, na minha cabeça estavam o quê? As minhas coisas. Eu estava só a olhar para dentro. Eu estava separado dos outros que precisavam de mim. Eu não estava lá. Eu só sei que não estava lá. Eu estava encavalitado narcisicamente na minha querida e belíssima, omnipotentíssima pessoa. Eu sou real. Dizia-me há dias um doente, na segunda-feira, numa primeira consulta, com o seu doutor advogado, não é? Eu deixei-o falar 1 hora, ele falou tudo. E a dada altura, uma das coisas que me ficou no ouvido, não é? Foi, mas eu sou o melhor pai. Eu sou o melhor pai do mundo. Eu, se fosse na 10ª consulta, acrescentaria, e arredós. Porque uma pessoa que tem a ideia que é o melhor pai do mundo, provavelmente deve ser o pior pai do mundo. Só pode. Porque uma pessoa sensata tem, pelo menos, consciência daquilo do quão mauzinhos nós somos. E não somos lá grande coisa. E fizemos todos, eu,
cada uma que não lembra odiar. E, portanto, ao termos este sentimento de perda, não é? Perdemos os nossos filhos. Boa parte dos nossos filhos perdemos. Boa parte dos nossos amigos, não quiseram nada connosco. Porquê? Nós estávamos sempre encavalitados em nós, não é? Estávamos sempre preocupados. Nós não estávamos preocupados com o que se passava com os nossos amigos. Que dificuldades é que tinham os nossos amigos? Estávamos nas tintas, por isso não estávamos lá. E claro, os nossos amigos não estiveram lá para nos aturar. Sobraram-nos os amigos dos consumos, os amigos dos copos, os amigos de ir aos locais de uso e tal. Amigos, quais amigos qualquer acusa? Usadores que não lá. Usadores que não lá. Mais uma vez, porque estáveis sempre a olhar para dentro. Sempre a olhar para dentro. Olhai-me para fora. E volto a repetir. É de lá, é de fora, que nos vem quem me alegra, que vem quem me abraça, que vem quem me dá vida. Stop. Já chega.